Olá, pessoal, tudo bem? Muitas leituras? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 4 de março, quarta-feira, às 19 horas, teremos a nossa live mensal, e a primeira de 2026. Conversaremos e teremos a satisfação de recebermos a convidada pesquisadora, doutora Itamara Peters, que é doutora em letras pela Federal do Paraná. A live intitulada Diálogos sobre Educação, Formação Docente e Educação Hospitalar, Questões a Serem Pensadas. Antes de iniciarmos a nossa conversa, cabe lembrar que o canal Humanitas e o portal científico Café das Humanidades são associados a vários produtos da Amazon. Se você deseja adquirir algum livro com desconto, informo que deixarei o link na descrição do vídeo. E lembrando também que, na sequência, você pode visitar o portal científico Café das Humanidades e conferir uma grade de cursos e serviços voltados à capacitação acadêmica. Lembrando que todos os cursos possuem avaliações técnicas da sua produção final e os valores são acessíveis. Ao adquirir um dos cursos ou serviços do portal científico Café das Humanidades, você ajuda no financiamento do canal Humanitas. Aproveite que você também pode participar da campanha solidária de financiamento do Apoia-se. Para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade, dependemos da sua ajuda. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa ter acesso. E qualquer Pix para o canal também é bem-vindo. A chave Pix ficará também na descrição do vídeo. De antemão, o canal Humanitas agradece os referidos apoiadores: Alexandra Vieira, Ítalo Morricone, Jorge de Saraé, Daniel Lopes Bretas, Itamara Peters, Miriam Scott e Sandra Godinho. Bom, sem mais delongas, eu quero aqui ler o currículo da pesquisadora. A doutora Itamara Peters, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, 2012. Ela possui também graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Tuiuti do Paraná, 2002. O mestrado em Letras ela fez pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, em 2016. E o doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Paraná, defendendo a tese em 2024. Atualmente, a Itamara Peters é do quadro próprio do magistério da Prefeitura Municipal de Curitiba e também é professora do programa SARE, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. A pesquisadora tem experiência na área de letras e pedagogia, com ênfase em língua portuguesa, e ela atua principalmente nos seguintes temas: letramentos, educação hospitalar, pedagogia hospitalar, formação docente, ensino e educação inclusiva. Bom, Itamara Peters, muito bem, muito interessante aí estar aqui com você, e o canal Humanitas agradece também o aceite do convite. Você me ouve bem, né? Sim, eu ouço bem. Olá, é um prazer estar com vocês, né, conversando um pouquinho sobre a minha pesquisa e sobre a educação hospitalar em si. O canal Humanitas agradece. Bom, a primeira questão, Itamara, gira em torno da inspiração, da motivação e da rotina de pesquisa e também investigação para elaborar a sua tese de doutorado. Eu gostei bastante de ler, é uma tese muito bem sistematizada, robusta, né, com 240 páginas, uma tese de fôlego, que você trabalha em dois eixos estruturantes, que são eles: a educação hospitalar e o segundo eixo, que é o letramento. A palavra é sua. Então, na verdade, a inspiração, ela está vinculada ao meu trabalho diretamente, né? Eu sou professora da educação hospitalar desde 2007 e ao mesmo tempo que eu atuo como professora da educação hospitalar, acabo fazendo a investigação desse campo de trabalho. Nas pesquisas, essa investigação ela começou a ser sistematizada lá em 2014, com a dissertação do mestrado,
em que eu comecei investigando quais eram as percepções de letramento que os professores que atuavam no programa de escolarização hospitalar do estado do Paraná eles tinham, né? E depois dessa primeira investigação, desse trabalho inicial ali, eu vim para o doutorado com uma proposta de formação docente, vinculando linguagem, letramento e educação hospitalar, né, que é o eixo central da tese. Entendi. Então, durante esses 4 anos, você se debruçou sobre vários materiais teóricos, que nós vamos citar aqui posteriormente, e também passou pelo período da pandemia, né, que você pretende também abordar aqui durante a nossa conversa. E, Tamara, na segunda questão, se trata um pouco sobre como esse conceito de educação hospitalar, né, porque muitos ouvintes aqui da nossa conversa podem ser ouvintes, né, que não conhecem o que se trata a educação hospitalar, porque também é até um termo um pouco ambíguo, né, se nós pensarmos. Então, eu poderia perguntar aqui, né, eu também li a sua pesquisa, gostei bastante, como eu friso, né, quais são os principais teóricos, né, quem são eles, e quais são as principais formulações acerca da formação educacional hospitalar? Então, né, primeiro a questão do que é educação hospitalar, né? Então, é um processo de educação inclusiva. Esse processo ele acontece com a inserção dos professores dentro do contexto hospitalar, né, no hospital, nas clínicas, e os professores se deslocam até esses espaços para fazer acompanhamento dos estudantes, crianças, adolescentes, que estão afastados da escola em razão de tratamento de saúde. E aí, esses atendimentos, eles vão acontecendo dentro desses espaços, como um mecanismo para garantir o direito à educação dessa criança, desse adolescente. E aí, pensando no campo teórico, né, como é uma proposta, assim, digamos, recente no Brasil, né, comparando o Brasil e outros lugares, outros países, a gente tem algo em construção, digamos, né? Esse campo teórico, ele ainda está em construção. Nós temos muitos pesquisadores brasileiros, mas dentro de uma linha de professores que atuaram, e que vão produzindo pesquisas relacionadas a esse espaço, que é o espaço do hospital. Então, poderíamos citar Ricardo Cecim, Eneida Simões da Fonseca, Alessandra Barros, Elisete Matos, Margarida Mugiati, que é né, Elisete e Margarida, precursoras aqui no Paraná desse processo de educação, que acontece em hospitais, né? A Margarida Mugiati foi a pessoa que iniciou os atendimentos aqui no Paraná, em Curitiba, especificamente, né, no Hospital Pequeno Príncipe. Foi ela que deu esse start para os programas começarem a serem implementados, né, fazendo convênios com o município e com o estado, e o convênio do estado foi interrompido por um tempo, retornou em 2007, quando eu ingressei no programa. Interessante. E você aborda vários desses autores na sua pesquisa, citando os autores estrangeiros, equilibrando com os autores brasileiros. E também trabalha com as formulações e teorias do letramento, que mais adiante, vocês que estão assistindo aqui nossa conversa, mais adiante nós conversaremos sobre os conceitos de letramento, que também é uma das áreas de interesse que eu atuo na formação de leitores. Tamara, agora falando um pouco da justificativa, ao ler a sua pesquisa, eu percebo que a sua pesquisa ela é uma pesquisa metodológica, ela é uma pesquisa estruturante, você consegue dividir bem os subitens da própria investigação, apontando-os e deixando até o leitor curioso durante a própria leitura, né? Porque a sua pesquisa, de fato, revela muitos desafios a serem enfrentados, que é um tema também que nós vamos daqui a pouquinho conversar sobre esses desafios e problemáticas. No subitem da justificativa, você estabelece uma pergunta de pesquisa importante. Certamente eu percebi que essa pergunta ela é uma das suas hipóteses de investigação, cujo motor de arranque será a sua própria tese, né?
Nas suas palavras, quais são os pontos de convergência e divergência nas relações que se estabelecem entre os professores participantes e seus modos de ver escola e hospital, como espaços de trabalho docente? Fim de citação, na página 24. Eu retomo novamente a pergunta que você estabeleceu na introdução da sua pesquisa e gostaria de ouvir brevemente uma resposta. Certo. Então, quando a gente imagina, né, esses dois contextos, e você imagina que esse professor, às vezes, ele atua nesses dois contextos distintos, né, é possível você identificar elementos desse contexto que diferem um tanto da escola regular. É claro que nós vamos ter as convergências, porque estamos lidando com educação, mas estamos lidando com educação num contexto outro que não é o contexto da escola. Então, alguns dos elementos da escola, eles vão estar presentes, mas não tem uma transposição da escola regular para dentro do hospital. Então, nós vamos ter ali a questão do documento prescritivo, nós vamos ter ali o processo de ensino, né, essa preocupação com a aprendizagem, com o progresso da atividade, né, do estudante dentro das atividades escolares. Nós vamos ter ali a elaboração de atividades, a documentação escolar, a seleção de recursos didáticos, e, por outro lado, nós vamos ter várias divergências, e eu diria que as divergências, elas ficam mais marcadas, porque nós estamos tratando, principalmente, de condições de tratamento, de atendimento individualizado desses estudantes, e que esse atendimento, ele passa a ser permeado pela condição de saúde. Então, é a condição de saúde que determina o que é que vai poder ser feito dentro desse espaço e como é que o professor vai atender esse estudante. E, por outro lado, tem um outro ponto que eu acho riquíssimo, que é a presença do acompanhante adulto nas aulas, Sim. que é esse familiar, né? Ou é pai, ou é mãe, ou alguém que acompanha essa criança que está o tempo todo acompanhando as aulas. E isso é um processo muito rico, porque ao mesmo tempo que essa criança está ali estudando, aprendendo, o familiar está acompanhando tanto o processo de aprendizagem como a atuação do professor, e também consegue acompanhar, em alguns casos, as dificuldades que esse estudante apresenta. Né? Além dessas questões, a gente pode pensar, né, essa interferência também que acontece ali, que é um processo de aprendizagem que vai ser compartilhado entre muitos sujeitos, porque você vai ter vários profissionais que atuam com essa criança, com esse adolescente, e que podem contribuir com o processo de educação, de formação desse estudante que está ali. Para além disso, a gente poderia citar também, né, o impacto do tratamento de saúde como um elemento que faz parte dessa rotina, né, que difere da escola regular, e a própria questão do tempo de aula, do quanto esse professor, né, o tempo que o professor vai ficar com esse estudante, porque não é o mesmo tempo da escola. Ele não vai estar lá no hospital e ter 5 aulas de 50 minutos, né? Ele vai ter um atendimento por dia de cada professor e dentro das condições que ele está, até porque a educação hospitalar, ela vai se inserir no intervalo do tratamento. Ela não está ali para atrapalhar qualquer atividade, qualquer questão do tratamento de saúde. Não, ela é complementar. Então, ela está ali dentro dos intervalos desse tratamento é que o professor da educação hospitalar atua, levando conhecimento, levando atividade mais lúdica, levando outras possibilidades para essa criança que está cuidando da saúde. E, por fim, a gente poderia trazer também, né, 2 pontos que eu acho importantíssimos dentro da educação hospitalar, que é a questão da construção de sentidos, que vão se dar a partir dessas relações, né, essa relação outra, estudante, professor, né, família, e o estudante também com o contexto no qual ele está inserido e dentro da condição de saúde que ele está. E a questão da diversificação,
né, de estratégias, tanto estratégias de ensino quanto estratégias metodológicas, como formas de abordar determinados conteúdos, que vão ser completamente distintas da escola. Entendi, é interessante. Interessante que essa proposta, essa pergunta, essa justificativa, ela vai ser o fio de Ariadne durante a sua própria pesquisa, vai costurar os demais capítulos e lá no final você arremata essa pergunta de pesquisa de uma forma brilhante. Eu gostei bastante, porque esse rigor metodológico, volto a repetir, ele é muito bem delineado e ele faz parte da nossa próxima questão, que envolve a parte metodológica, né? Que no subitem 2.1, intitulado Percurso de Pesquisa, você descreve e detalha alguns aspectos de cunho metodológico. Aqui eu construo parênteses rápido. Eu li aquele livro que você cita, do James Clifford, sobre etnografia. Inclusive, eu emprestei esse livro na época ainda que o Museu Nacional do Rio de Janeiro ainda não tinha ocorrido aquele incêndio, né? Isso foi por volta de 2012. Então, assim, esse livro marcou muito a escrita de um artigo que eu naquele tempo, elaborei sobre a obra de Guimarães Rosa. E você cita, né, o trabalho do James Clifford na sua pesquisa. Sim. Então, eu gostaria de ouvir da sua parte, você poderia explicar quais foram os métodos utilizados e como ocorreu a abordagem com os professores selecionados? Sim. Então, é uma pesquisa de cunho etnográfico, ela não poderia deixar de ser, né, tendo em vista que eu sou professora também, né, da educação hospitalar, então, ao mesmo tempo que eu estou lidando com professores em formação, eu também estou, né, discutindo e compreendendo esse espaço, que é o meu espaço de atuação docente. Então, a pesquisa vai se construir dentro de uma perspectiva etnográfica. É uma pesquisa qualitativa, porque, embora a gente tenha um número grande de participantes, a intenção é buscar o que há de bom, né, nessa produção dos professores, nessa formação que foi oferecida, enfim. Trata-se de um estudo de caso, porque ele foi bem específico ali com os professores que atuam no hospital, né? É uma Sim. formação que começou, ela veio crescendo, né? Na verdade, iniciou lá num curso geral que foi oferecido para os professores de todo o estado, vinculados à educação hospitalar. Desse curso, nós submetemos um formulário para os professores, perguntando, né, os interesses em discutir linguagem e o que esses professores intencionavam ou desejavam saber. E aí, a partir desse formulário, nós filtramos quais eram os professores que lidavam com a linguagem, né, tanto professores do serviço de atendimento da rede estadual, quanto professores dos municípios que trabalham com alfabetização. E aí, desse grupo, eram 35 professores que foram, digamos, selecionados para fazer a formação específica de língua. Sim. Acabamos ficando com 32, e por conta das questões de horário, enfim, fechamos o trabalho, o estudo com 25 professores. E esse grupo, esse trabalho foi feito uma formação com os professores, em que nós fizemos leituras, discussões, e um curso, que foi um curso de extensão, oferecido via Universidade Federal. Esse curso trabalhou com encontros, em virtude da pandemia, nós tivemos que fazer ele online, então foram encontros síncronos, de 3 horas de duração cada encontro, e esses encontros aconteciam a cada 15 dias. Então, na semana do intervalo, era a semana que os professores faziam as leituras dos materiais, e a partir das escolhas que eles foram fazendo, dos textos selecionados dentro dos temas que eles tinham elencados lá no início do curso. E essas discussões, elas vieram acontecendo até finalizar o curso, né? Então, foi um semestre de curso em que nós fomos discutindo os textos e fazendo esse levantamento de informações, de reflexões do grupo em relação
ao material estudado. E isso gerou, claro, uma gama de elementos e informações, porque nós tivemos as gravações em vídeo dos encontros, as sínteses das discussões, né, um diário de pesquisa, e finalizando também com formulários de avaliação que esse grupo fazia a cada encontro. Interessante, interessante porque você reproduz, né, esses materiais na sua tese, ao longo da sua pesquisa, e você adiciona essas reflexões, essas impressões de leitura, que, de certo modo, fica assim patente que as análises feitas, elas demonstram uma leitura desses materiais com os seus colegas professores e, ao mesmo tempo, uma formação dinâmica e também amistosa acerca dos materiais lidos. Eu gostei bastante. E você nomeia elas como arquivo de tese, né? Arquivo de tese. Interessante. Eu creio que, né, até nós estávamos refletindo sobre isso nos bastidores, agora da nossa conversa, que a sua pesquisa pode até ser compartilhada em termos de publicações diferenciadas, né? Porque ela rende bons artigos científicos acerca do material estudado e pesquisado, né? E agora cada pesquisador vai decidir quais são os horizontes, né? A pesquisa ela pretende alavancar, né? Mas certamente muitos leitores citarão a sua pesquisa ao longo, né, dos anos sequentes, com certeza. E, Tamara, agora a próxima questão gira em torno das lacunas, né? Puxando o assunto aqui para os limites da pesquisa, desafios e até mesmo a escassez de algumas fontes durante o processo da própria pesquisa, né? Nós sabemos que muitos pesquisadores passam por algumas angústias, né, e desafios acerca da falta de materiais, da falta de fontes, né, para conseguir responder às perguntas que ele estabelece lá no início, né, da própria introdução. E no subitem 2.4.2, intitulado Descrição do processo de pesquisa, você aborda brevemente essas dificuldades. A pergunta é: quais foram as questões não solucionadas durante as atividades de investigação? Então, se a gente analisar, né, nós temos várias questões que ficam ali em aberto e que elas não dependem necessariamente do pesquisador para que elas sejam respondidas, né? Um dos pontos que foi levantado com bastante frequência pelo grupo e que é um dos pontos que impacta todo o processo, né, tanto de implementação dos serviços de educação hospitalar, como manutenção e organização desses serviços, é a questão da normatividade, né? Nós temos uma legislação que ampara, que garante o direito à educação, né, dos estudantes que estão em tratamento de saúde, mas nós não temos diretrizes operacionais elaboradas via Ministério da Educação que garantam a estruturação desses serviços, né? Então, tem a lei dizendo que é direito, mas não tem nada dizendo como esse direito vai ser implementado, né? Nós até temos um documento de 2002, que é Estratégias e Orientações, mas ele não é um documento normativo, então ele não obriga os estados e os municípios a fazerem a oferta. Então, isso acaba sendo um dos principais problemas e que nós, né, enquanto pesquisadores, escapa do nosso poder de resposta, né? O máximo que nós conseguimos fazer é trazer nas nossas pesquisas sugestões para as políticas públicas. Mas, se essas sugestões elas vão ser aceitas ou não, aí não depende necessariamente, né, dos pesquisadores ou da universidade em si, né? O pesquisador faz o papel dele, ele lança as sementes, ele lança as hipóteses, ele até lança as respostas às vezes, mas nem sempre esse processo vai acontecer como deveria ou como poderia acontecer, né? Embora nós temos aí um grupo já grande de pesquisadores, né, que dariam conta de trazer um arcabouço teórico bastante robusto, né, Sim. para a educação hospitalar,
mas nós não temos ainda essa organização via Ministério da Educação que traga essas reflexões à tona e que pense também na elaboração de diretrizes normativas. Entendi. E nós vamos comentar um pouco sobre essas diretrizes mais adiante. Então, quem está assistindo a nossa conversa, fiquem curiosos aí para... Daqui a pouquinho nós vamos abordar a questão da legislação. A próxima questão, Itamara, é no subitem 3.1, intitulado Contexto Histórico da Educação em Hospitais, você disserta sobre o histórico da educação hospitalar no Brasil. E você cita o Hospital Menino Jesus, em Niterói, no Rio de Janeiro, como precursor deste modelo em 1950. E, na sequência, você versa sobre o estado do Paraná. Eu fiquei curioso em saber quais são as cidades estabelecidas por meio de núcleos do Paraná que possuem educação hospitalar. Então, no Paraná, os atendimentos, né, a educação hospitalar, enfim, eles começaram a acontecer em 1987, com um projeto, né, esse projeto criado pela Margarida Mugiati, que tratava de hospitalização escolarizada, em que iniciou um vínculo com as escolas das crianças que estavam no hospital, para que essas crianças tivessem algum tipo de acompanhamento e não perdessem o ano letivo, né? Mas esse acompanhamento do hospital, organizado pela dona Margarida, ele ficou sendo o único serviço por muito tempo. Somente depois, né, já na década de 90, que outros hospitais em Curitiba fizeram a expansão. E o SARI, o atual Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, ele foi criado, né, lá por volta de 2006, 2007, que ele foi implementado, e ele foi organizado inicialmente em 8 unidades, mas com uma normativa que previa que cada núcleo regional de educação, o Estado do Paraná é organizado por núcleos regionais, que contempla alguns municípios, né? Então, esses núcleos regionais, na normativa do SARI, de que cada núcleo teria uma pessoa responsável pelo SARI, que é a pessoa que acompanha os estudantes dessas escolas que estão afastados em tratamento de saúde ou no atendimento hospitalar ou no atendimento domiciliar. Em paralelo a isso, foram montadas as equipes. Então, inicialmente, equipes em 8 hospitais, cada equipe funciona com um professor pedagogo e com 3 professores, cada professor de uma área diferente, que seria exatas, né, matemática, ciência, física, química, biologia, linguagem, que é história, geografia, sociologia e filosofia, e linguagem, que é o professor que atende português, inglês, espanhol, arte e educação física. E aí, nessa dinâmica, os trabalhos foram acontecendo. Sim. Atualmente, nós estamos com 18 unidades, né, diferentes, em cidades distintas, então, Curitiba, Paranaguá, Campo Largo, Ponta Grossa, União da Vitória, Cascavel, Londrina, Maringá, Telêmaco e Campo Mourão, que são as cidades que têm os programas. Não só em hospitais hoje. Hoje nós temos tanto hospitais, casas de apoio e clínicas de tratamento à saúde mental. Então, são espaços que têm os professores atuando e garantindo o direito dos estudantes que ali estão. Entendi. Então, praticamente atende todo o estado do Paraná, todos esses núcleos que você mencionou, correto? Sim. O detalhe é que o professor, por exemplo, que está no núcleo, vamos pensar o núcleo de Foz do Iguaçu. Sim. O professor que está nesse núcleo, ele só está no núcleo, ele não faz o atendimento no hospital, ele só gerencia o deslocamento, por exemplo, do professor do atendimento domiciliar, é esse profissional do núcleo que aprova e que organiza esse atendimento.
Aí, por exemplo, a criança que internar lá no hospital de Foz do Iguaçu, ela não vai ter o atendimento dentro do hospital, ela vai ter só o atendimento domiciliar, se ela tiver um atestado de 90 dias ou mais. Entendi. E são muitos alunos que muitos núcleos atendem, alunos domiciliares, no caso, são muitos? Bastante, é um número considerável. Eu não sei precisamente quantos são, mas, né, imaginando, por exemplo, o hospital que eu atuo, que tem, vamos fazendo um cálculo, uma estimativa assim, né, que a gente atenda lá 1.000 crianças por mês, Sim, dentro do atendimento hospitalar, sim, a gente vai ter um número considerável desses que são crianças que estão afastadas da escola por longos períodos, né? Principalmente as crianças que fazem tratamento oncológico. Elas ficam muito tempo, de 1 ano e meio a 2 anos afastadas da escola. E essas crianças todas aí têm o direito ao professor domiciliar. entendi. Interessante. A próxima questão, Itamara, gira em torno da própria rotina, né, dos desafios enfrentados na educação hospitalar. Na altura da página 61, você fala sobre os desafios enfrentados, né? E um deles é a desistência por parte de alguns professores durante o exercício do próprio ofício. Já outros desafios são as dificuldades de aprendizagem. Eu cito: na educação hospitalar, nem todos os dias são dias bons. Há dias em que o estudante rende super bem, avança nos processos de aprendizagem. Outros dias, o mesmo estudante esquece coisas simples, que já sabia e é preciso retomar várias vezes. Isso faz parte da dinâmica da educação hospitalar, que não é compreendida por professores e pedagogos que não conhecem a rotina da educação hospitalar. Fim de citação, página 61. A pergunta é: como é realizado esse processo pedagógico de retomada dos conteúdos, das competências e das habilidades? Então, né, os nossos estudantes, como eu coloco a questão das lacunas ali, eles são crianças que eles ficam muitos períodos afastados da escola. Eles vão para o hospital, eles ficam um tempo no hospital, eles têm alta, mas eles não podem voltar direto para a escola, às vezes eles não têm a liberação do atendimento domiciliar, porque eles estão nessa fase de vai e volta para o hospital, para a escola, para casa, enfim, é uma itinerância de vida, de rotina, e isso acaba fazendo com que todo o processo de aprendizagem desse estudante ele seja fragmentado. E, claro, quando ele está hospitalizado, o professor tem que ter a consciência clara de que essa fragmentação existe, de que ele não vai dominar os conteúdos esperados para aquela série, e fazer esse processo de retomada, né? Então, normalmente, nós temos aí um processo digamos, uma avaliação diagnóstica que seria feito, por exemplo, por uma entrevista, ou por um jogo, ou por uma brincadeira ali, que você vai detectando o que é que esse estudante já sabe, quais são as dificuldades que ele tem, ou às vezes eles próprios relatam quais são as dificuldades, quais são as áreas que eles têm mais facilidade, e a partir disso é que os professores vão pensar no plano de ensino para esse sujeito, contemplando ali tudo que ele vai precisar compreender durante esse período que ele está ali conosco. Pode ser um período, e pode ser períodos assim, uma semana, pode ser um mês, podem ser 2 meses, pode ser 6 meses, né? Nós nunca sabemos qual é o tempo. Então, as atividades elas vão ser bem pontuais, e aí essa retomada ela vai sendo feita com diferentes propostas. É uma proposta de leitura, de literatura, é uma proposta com jogo, é uma proposta com material lúdico, com materiais que permitem experimentação, ou de diferentes maneiras para colocar esse sujeito para criar e para que ele tenha desejo de aprender, né? Porque ele já está numa situação fragilizada. Então, se você tentar levar mais do mesmo, né, da mesma forma que ele vê lá na escola, ele não vai querer. Então, Sim, você, enquanto professor, precisa
desenvolver um vínculo ali, mas desenvolver um vínculo também com esse desejo de conhecer, com esse desejo de aprender. E, claro, ir retomando conteúdos que se fazem necessários ali, a partir das possibilidades que você tem, de fazer um ensino individualizado, de acompanhar com mais cuidado, de retomar exatamente aquilo que precisa ser retomado, né, que às vezes vamos pensando na língua portuguesa, às vezes é um alfabeto que ele ainda não sabe, ele não consolidou o formato das letras, às vezes é uma escrita, uma ortografia que não está consolidada, então você, enquanto professor ali, consegue fazer essa retomada e de um modo mais pontual, porque você consegue ter esse tempo para ouvir esse estudante e para acompanhar ele com todo cuidado. Interessante. E você tocou no assunto da grafia e da escrita e da língua portuguesa e também da literatura, e são os temas agora da nossa próxima pergunta, que no subitem 3.2, compreensões de letramento, você traz várias reflexões acerca do letramento praticado pelos professores da educação hospitalar. Abro aspas. O ambiente hospitalar determina processos de letramento que nele devem ser priorizados de forma diferenciada do que acontece na escola. Há, nesse primeiro espaço, uma gama de conhecimentos e conceitos que exigem um letramento situado para a compreensão da situação e do sujeito, como um todo complexo, fragmentado, incompleto e carregado de emoções, medos, angústias, dúvidas. Fim de citação, está na página 82. A questão é, quais são os tipos de prioridade que o docente deve utilizar como estratégias para conseguir atingir as habilidades de letramento? Nossa, perfeita essa pergunta, né? Primeiro, a questão dos letramentos, né? Eu venho trazendo uma linha de pesquisa aí que tem muita relação com os estudos do Brian Street, do David Barton, né? E outros autores que vêm trazendo essa perspectiva das práticas situadas, né? E de práticas sociais. E prática situada, principalmente pensando dentro do contexto do hospital, né, do que é importante, do que é relevante pensar nesse contexto. Então, acho que se faz bastante necessário pensar nesse processo de escuta, que o professor Ricardo Cecim vai tratar como escuta pedagógica, que é você entender quais são as necessidades desse sujeito que está ali, o que é que ele precisa para aquele momento que ele está vivendo ali, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse espaço. E a partir disso, né, das necessidades desse sujeito, é que você vai desenvolver as suas atividades, enfim. Aí, nessa perspectiva, nós vamos pensar também, né, que o professor compreendendo esse espaço, né, ele vai contemplar um plano que leva em consideração o espaço, a situação vivida, o tempo do estudante, os planos de vida e de aprendizagem que cada um desses estudantes vai ter. E, obviamente, vai ser necessário observar situação de saúde, de tratamento de saúde, né, com condições desse estudante de produzir atividade, perspectivas de tratamento, às vezes duração, tempo de tratamento, né, existem condições que ele vai ter que se adaptar a viver com essa condição durante a vida toda, né, que não é uma situação que vai se resolver tão rapidamente, é o caso das doenças crônicas. Sim. Então, que ele vai carregar isso para a vida toda. Então, são processos até de readaptação, de reorganização e de compreensão de vida e de condição de saúde que se fazem necessárias. Isso é importantíssimo que o professor tenha clareza de que isso vai acontecer, né? De que isso vai estar presente com esse sujeito. Um outro ponto que é importantíssimo é respeitar o conhecimento desse sujeito. Então, saber quem é essa criança, esse adolescente, essa família, de onde vem, que rotina que eles têm, porque eles vêm de vários lugares distintos,
Sim. Principalmente nos hospitais que são hospitais de referência, que atendem alta complexidade, recebem crianças e famílias de várias partes do país. E aí, nesse movimento, nessa dinâmica, os professores precisam compreender que existe essa variação, né, das pessoas vindo de diferentes lugares, existe uma variação de linguagem, e que isso é importantíssimo ser considerado e compreendido. E aí, um outro ponto é a questão do vínculo, né? Criar vínculo com esse estudante, criar vínculo com essa família, é uma forma também de você atuar nesse espaço, porque essa criança, essa família, eles só vão ter a liberdade de questionar e de trazer as dúvidas e trazer as questões que eles precisam discutir, se eles tiverem um vínculo e se eles sentirem a segurança do professor para que isso aconteça, né? Sim. Uma família, tipo, não vai dizer para você que ela não entendeu a receita do médico, se ela não confiar em você para que você possa explicar isso para ela, né? Então, todo esse processo, ele precisa acontecer. Então, o vínculo precisa estar muito bem estabelecido ali para que essas relações tenham a confiança, né? Um outro ponto que é importantíssimo é a oferta de recursos variados. Então, enquanto professor, eu vou precisar variar muitos recursos, porque eu estou ali para pensar tanto o processo de ensino-aprendizagem, mas também pensar no bem-estar e no estímulo desse sujeito para a aprendizagem, para a descoberta e principalmente para a vida. Então, eu preciso criar meios de que ele venha interagir de alguma maneira com diferentes materiais, interagir com diferentes pessoas, enquanto ele está ali tratando a saúde. Excelente. Isso me fez lembrar muito as formulações da autora Magda Soares no livrinho dela, Linguagem e Escola, que também você utiliza na sua pesquisa, na sua tese, né? Porque ela que traz esse conceito de letramento, né? E no livro Sim. aqui ela fala sobre essas diferenças de classes, diferenças sociais que existem e que o professor, sabiamente, deve saber administrar, né? Administrar da melhor forma. Ele precisa ter uma atitude quase que de um psicólogo para compreender a posição do aluno, né? Ainda mais sendo um aluno enfermo, um aluno que está acamado, né? Agora, existem alguns estudos até que revelam que a leitura de textos literários, né, em hospitais favorece, né? Favorece essa calma, essa tranquilidade dos alunos, né? Isso é um assunto que nós podemos depois trocar uma ideia. Legal, Itamara. Eu gostaria agora de ouvir da sua parte, na altura da página 185, você cita o artigo da Lei de Diretrizes Básicas e, consequentemente, você lamenta que ainda há muito a ser construído e formulado na educação hospitalar. Em especial, a implementação de uma formação docente específica para esta demanda de trabalho. Eu cito: nesse sentido, há muito por se fazer. A inserção do artigo 4º da Lei 13.716, de 24 de setembro de 2018, inserido na LDB, a Lei de Diretrizes Básicas, garante o atendimento educacional aos estudantes em tratamento de saúde, e a aprovação do projeto de lei 4.483/19, em 2023, exige a qualificação para os professores que atuarem com estudantes em tratamento de saúde. Nos colocam diante de responsabilidades e dilemas ao dizer que os sistemas de ensino precisam cumprir a legislação, mas não são criadas diretrizes operacionais para dizer como esse processo deve funcionar. Fim de citação na página 182. A pergunta que eu quero aqui estabelecer é: como é possível solucionar e avançar neste desafio de capacitação docente? Então, primeiro, né, que é um grande desafio esse ponto, pensar a formação, porque nós não temos formação específica, né, os professores que ingressam nos hospitais, eles são licenciados em uma determinada disciplina, ou eles são formados em pedagogia, então nós não temos cursos específicos voltados para a educação hospitalar.
completamente diferente de outros países, por exemplo, Argentina, Espanha, França, que tem formação de professores na pedagogia hospitalar, né? Inclusive a Espanha tem um programa de mestrado, doutorado nessa linha, mas nós aqui no Brasil não temos, e nós não temos nem sequer a inserção da disciplina no currículo das licenciaturas. Então, o que nos falta, né? Novamente, retomando a ideia da diretriz, porque se nós tivermos diretrizes normativas, essas diretrizes, elas garantem, né, a estruturação dos programas e, obviamente, elas vão trazer qual é a formação que se espera do professor que vai atuar no hospital e forçar a implementação das disciplinas, né, que poderiam ser inseridas, como nós já temos outras disciplinas inseridas nas licenciaturas, como é o caso da disciplina de Libras ou a disciplina de Educação Inclusiva, e a educação hospitalar poderia perfeitamente ser inserida no currículo das licenciaturas, enfim, de todo o processo de formação docente. Mas, infelizmente, não é, né? Pensando nessa questão da formação, ela ainda é um nó, porque nós não temos no viés público. Nós tivemos uma edição de um curso de especialização que foi da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e alguns cursos, algumas edições, né? A universidade oferece o curso de aperfeiçoamento em atendimento educacional, hospitalar e domiciliar, mas com uma oferta desse curso de aperfeiçoamento que é anual, com 500 vagas, que não atende toda a demanda do país, né? Se você fosse pensar que nós precisaríamos formar professores em todos os estados para atender essas demandas, né? 500 vagas não dá conta de formar toda essa demanda. Nós precisaríamos ter outras ofertas, né? Mais oferta de cursos e ter essa formação também perpassando todas as licenciaturas. Entendi. Esse é o ideal, né? Acredito que seja o ideal, mas nós não temos aí. Mas nem sempre com o que é possível. Com o que é possível, com o que nós temos, né? Tamara, nós estamos chegando nos minutos finais e nós temos aqui mais 2 ou 3 questões. De acordo com a sua experiência, Tamara, você já é uma pesquisadora aí, quanto mais, né? Já tem uma vasta pesquisa aí nesse universo acadêmico. Caso um pesquisador brasileiro de doutorado, ele lesse a sua pesquisa, ele lesse a sua tese, ele resolvesse investigar algum assunto relacionado à educação hospitalar no Brasil, e no subitem 5.1, intitulado Indo Além, você aborda isso, né? Quais seriam as frentes de trabalho ainda não desenvolvidas? Olha, tem muitas possibilidades, tem muitos pontos interessantes para pensar, né? Porque nós temos muitas pesquisas no Brasil que falam do papel do professor, do direito à educação, da legislação, das políticas públicas para a implementação das classes hospitalares, mas temos poucos trabalhos sobre o processo de ensino. Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, em pesquisadores que tratassem do processo de ensino dentro dos hospitais, ou que pensassem, por exemplo, desenvolvimento de leitura e escrita, como é que se dá a alfabetização dos sujeitos que estão em tratamento de saúde, entre outras questões, né? Poderíamos pensar a questão da emoção como elemento fundante, né, dessa prática pedagógica, como que isso afeta e altera, né, o desenvolvimento da atividade docente, enfim, a identidade, as questões de identidade dos estudantes, dos professores, né, que são questões que perpassam pela minha tese, mas que permitem outras discussões e que permitem aprofundamento. Né? Para os leitores da tese, tem muitas coisas ali que podem ser investigadas, que podem ser descobertas e analisadas. Né? A questão do currículo, a própria questão do currículo, né? Tem um
Tem uma pesquisa de uma pesquisadora de Ponta Grossa, que é Elis Marazaías, que fala do currículo, mas de um currículo já que estava vigente no Paraná 15 anos atrás. Então, até pensar, né, as questões de currículo, as questões que a BNCC está trazendo, como é que isso se coloca, como é que isso está na educação hospitalar, né, é interessante pensar, são pontos que poderiam ser discutidos. Eu acho incrível esses desdobramentos que você alavanca lá no final, nos pressupostos finais, porque, de certo modo, né, outras pesquisas surgirão, porque nós sabemos, é impossível responder todas as perguntas em uma tese de doutorado. O principal foco é delinear uma única tese que você faz isso muito bem, né? Sobre as convergências e divergências, né? Que foi a sua pergunta de pesquisa. Itamara, o papo está muito legal, muito bacana, mas vamos para mais uma pergunta que é sobre a questão dos avanços e resultados práticos e contribuições científicas da sua pesquisa. Certo. Acredito que a pesquisa em si, né, ela vem trazendo as discussões sobre letramento, sobre identidade, sobre emoção, né, e conectando tudo isso com os professores, né, e aí o que a gente consegue perceber, né, o que é que essa tese aponta. Que esses processos de formação e essa prática docente, isso vai acontecer sempre de modo situado. Cada Sim. lugar, cada contexto, cada espaço vai exigir uma formação, vai exigir que sejam pensados os elementos desse contexto, né? E que a gente não vai conseguir transportar aquilo que é feito aqui em Curitiba, o modo como é feito aqui, para outros espaços. Isso pode ser uma referência, mas não vai poder ser transportado tal e qual. Né? Então, por isso, essa ideia ou esse conceito de prática situada. Né? É assim, porque aqui acontece dessa maneira. Se eu mudar o lugar, isso vai mudar o modo de ser também, né? Até porque a gente daí retoma a ideia do David Barton da cultura local. A cultura Sim. local interfere, influencia esses processos. Um outro ponto que eu acho que é extremamente interessante é você pensar tanto a questão das formações como a discussão de educação hospitalar com foco na linguagem, né? Que nós não temos pesquisas voltadas para esses aspectos. Então, pensar sobre linguagem, né, e pensar sobre letramento é essencial para a prática docente, e principalmente para a prática docente na educação hospitalar, porque nós temos muitos aspectos aí que se fazem importantes de serem compreendidos para que você possa pensar o processo de ensino. E, né, a questão da identificação de pontos da própria educação hospitalar que precisam ser discutidos, que precisam ser estudados, que precisam ser sistematizados. Acho que a tese traz muito isso, né? Um levantamento de pontos que nós precisamos sistematizar de alguma maneira. Que, claro, já vem sendo sistematizados, né? Hoje, quase 2 anos da tese, já vem sendo sistematizados em outras pesquisas, né? Então, tem uma colega que está pesquisando a relação das famílias, como as famílias compreendem o direito à educação. Né? Então, são pontos que já vêm sendo discutidos e que estão sendo indicações aí. E, por fim, né, esse caminho de formação dialógica, compartilhada e reflexiva, e o quanto isso traz ganho para o processo de formação docente e traz ganhos para o estudante. Porque os professores que passam por esse tipo de processo, né, de formação reflexiva, de formação crítica, participativa,
eles acabam trazendo isso para suas aulas também. Né? Não fica nessa formação, digamos, pré-formatada que a gente está vendo por aí. Né? Então, traz uma outra perspectiva de formação, que é essa formação participativa, ativa dos docentes no processo. E, por fim, né, poderia elencar muitas outras coisas, né, que a gente identifica, mas também a questão de um caráter cíclico dos processos de letramento. Sim. E eles vão circulando e eles vão retomando, né? Você tem sempre algo novo para aprender, tem sempre algo novo para discutir, e isso faz parte do processo. E, por fim, acho que a grande contribuição da tese também é trazer essa reflexão da política pública. Né? Indiretamente, eu estou intencionando pensar letramento, pensar emoção, pensar identidade, mas isso, obviamente, tem essa relação também com as políticas públicas, da questão da implementação, da documentação, da legislação, da aplicação da legislação, né? E de como o poder público pode pensar formação, pensar a própria implementação dos serviços a partir dessas reflexões. Interessante, que são os desafios que, né, as mantenedoras, os governos de estado, as prefeituras precisam também repensar. E faz parte do nosso título da nossa conversa, né? Questões a serem pensadas. Você gostaria de comentar algo que não foi falado aqui na nossa conversa? Acho que também eu gostaria até de dizer que a sua tese já foi publicada, né? Nós vamos deixar o link para aqueles que desejam ler na íntegra as suas reflexões, a sua investigação. Tá? Fique à vontade. Acho que é só, assim, deixaria um convite para que as pessoas, né, conheçam, para que as pessoas discutam e não só pensando, por exemplo, é lá no Paraná eles fazem assim, é lá em Curitiba, mas que as pessoas tenham a curiosidade de saber como funciona na sua cidade, no seu estado. Isso já é um caminho para que a gente tenha visibilidade para a educação hospitalar, que acho isso importantíssimo, essa questão da visibilidade, das pessoas saberem que isso é direito, e saberem também que se é direito e não está sendo cumprido, não está sendo, né, oferecido da forma adequada, que elas podem cobrar o poder público para que isso seja efetivado. Né? Acho que o grande convite é esse, né? Você descobrir como é que funciona no seu município, no seu estado, na sua região, e fazer esse movimento de tentar entender como é que isso está acontecendo. Né? Acho que é um grande ganho para a área se a gente já tiver essa visibilidade das pessoas saberem que os serviços existem e como eles funcionam. E agradecer, né, claro, a participação, dizer que o canal traz muitas reflexões importantes nesse papel de divulgação científica e até de facilitação do saber científico para o público em geral, né, as pessoas conseguem assistir as lives e acompanhar e entender muito bem, né, os assuntos a partir da fala dos pesquisadores, né, que às vezes o texto teórico ele fica extenso, ele fica muito teórico para algumas pessoas, então a live ela facilita esse acesso ao saber científico. Muito obrigado, Itamara, por participar aqui da nossa conversa. O canal Humanitas e o Café das Humanidades agradecem a sua audiência e esperamos todos para a próxima conversa. No mês de abril será com o pesquisador Dr. Daniel Lopes Bretas, e nós vamos conversar sobre a criação literária no romance que ele publicou recentemente. Daniel Lopes Bretas é doutor pela Federal de Santa Catarina. Acompanhe a produção de conteúdos do canal e do Café das Humanidades